Ele é bem visto por alguns setores islâmicos, ele é bem visto pelos africanos, por países sul-americanos, é bem visto pelos americanos, né? Tem respeitabilidade, coisa que o Bush perdeu, né, de todo. Ele poderá recuperar os arranhões que o Bush causou aos Estados Unidos, a imagem norte-americana. Americanos viajavam por aí e diziam que eram canadenses, para você ter uma ideia, né? De tanta vergonha e medo, né? Agora a coisa pode mudar. E esse homem pode realmente ser, quem sabe, a figura que vai recuperar essa imagem e liderar, quem sabe, o mundo numa coalizão, né? Olha que interessante, ele é ecumênico, né? No jornal Hoje, pouco antes da vitória dele, do Obama, foi destacado o seguinte: jornais americanos trouxeram esta terça-feira uma notícia curiosa: os amuletos que Barack Obama carregou durante toda a sua campanha. E ele se diz evangélico. No entanto, ele tinha no bolso uma pequena imagem da Virgem Maria, com o menino Jesus, uma águia, que é símbolo dos Estados Unidos, e também uma imagem do deus macaco hindu, que representa coragem, esperança, sabedoria e devoção. Ou seja, para ser eleito, valia tudo. Ele, que se diz evangélico, tinha ali uma figurazinha da Virgem Maria e de um deus hindu. Então você vê que ele é uma pessoa muito eclética, né? Ele não tem uma religião específica. Tudo vale. E tudo poderá valer se for também para salvar o planeta. Alguns ensaios já estão acontecendo no que diz respeito à questão do domingo como resposta para os problemas. Lá em Vitória, veja só essa notícia: crise financeira fecha supermercados aos domingos. Gazeta Online. A redução de custos é a principal explicação para manter os estabelecimentos fechados aos domingos, destaca ali o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados. A crise financeira pode ser usada como argumento também para isso, né? Na Croácia, uma lei dominical já foi também aprovada. Notem, não estou dizendo que a lei dominical foi aprovada no mundo, isso virá dos Estados Unidos, mas alguns ensaios locais já estão sendo feitos, né? No Espírito Santo só não foi aprovada essa lei ainda, porque o governador ali vetou, mas tudo já estava prontinho para que o comércio fosse fechado aos domingos. Em outros países, o Chile também, nós temos visto assim algumas iniciativas nessa direção, ou seja, as pessoas estão se preparando para isso, e quando a lei vier imposta, não apresentará resistência. Na verdade, nós sabemos, segundo Apocalipse 13, que a marca da besta ela será imposta, colocada na testa ou na mão direita. Na testa, porque muitos aceitarão isso de forma intelectual, de forma até espiritual. E na mão, porque alguns não concordarão com isso intelectualmente, mas aceitarão pelas conveniências, por causa do trabalho ou até para salvar a terra, né? E a profecia vem se cumprindo assim, de forma impressionante. Ellen White ainda escreveu que Satanás também opera, e aqui ela revela quem é o maior culpado pelo aquecimento global, tirando a culpa toda do ser humano, ou pelo menos parte da culpa. Satanás opera também por meio dos elementos, a fim de encelerar, colocar no celeiro sua messe de almas desprevenidas. Estudou os segredos da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto Deus o permita. Nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios e violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos. Terremoto não tem nada a ver com o ser humano, mas estão aumentando também em intensidade e em número. Em toda parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Essas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas, e então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. Coletivismo. Uma minoria está promovendo a desunião, não aceitam a resposta que está talvez até no domingo, discordam. Então o que esse pessoal quer mais? Tem que ser banido, tem que ser punido, preso, ou coisa pior. Declarar-se-á que homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, o dia para salvar o planeta, que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. Grande Conflito, páginas 589 e 590. Isaías 24, 5 diz: na verdade, aqui então o profeta corrige os conceitos errados. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto o motivo está aí: transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Para finalizar, irmãos,
É impressionante como as profecias estão cada vez mais atuais. E também chama a atenção o fato de que muitas dessas profecias registradas na Bíblia, especialmente em Daniel e Apocalipse, elas se repetirão nos últimos dias. Se você puder em casa reler, ainda que seja pela 10ª vez ou mais, Daniel capítulos 1, 2 e 3, você verá como a história ela se repetirá. No capítulo 1 nós vemos Daniel, um jovenzinho, talvez lá com seus 17 anos, sendo levado cativo para a Babilônia, uma nação pagã. Na distância aí que separava Jerusalém de Babilônia, cerca de 1.500 quilômetros, eu fico imaginando quanta coisa não passou pela mente do adolescente Daniel. Será que verei meus pais novamente? O que me espera lá nessa nação? Poderia manter a minha fé? E quando chegou lá, o rei Nabucodonosor tentou de tudo para mudar o caráter daqueles jovens fiéis, a começar pela mudança do nome deles. Daniel, Deus é meu juiz, foi mudado para Beltesazar, cujo nome tem que ver com o deus Bel dos babilônios. Eles foram matriculados na Universidade Federal da Babilônia, para ver se ali eles aprendiam coisas novas e mudassem seu caráter, mas Daniel ficou firme. Não era uma faculdade que queria mudar a sua base religiosa. O rei tentou também contaminá-los com os manjares da sua mesa. Que honra poder comer com o rei, mas ali havia comidas imundas, bebidas alcoólicas, e Daniel disse, não, eu ficarei firme. E Daniel, então, por conta de sua temperança, também tinha uma mente clara, uma mente cujo discernimento era bastante claro. No capítulo 2 nós vemos, então, você conhece muito bem a história, aquele sonho do rei, e ali o risco de que os sábios fossem assassinados. Daniel então vem com a solução, mas antes de trazer a solução, Daniel não se desespera. Ele seria um dos mortos, mas ele convida seus amigos e vai para casa, num pequeno grupo de oração, busca Deus, e ali encontra a resposta em Deus. Deus dá a resposta a Daniel. Daniel era um homem de oração, de estudo da Bíblia, de uma vida equilibrada, e por isso ele teve discernimento e teve a revelação de Deus. E no capítulo 3, a grande prova, o rei manda construir uma estátua, vaidoso que era, toda de ouro, com medidas muito estranhas, 60 por 6. Se você pensar bem, era uma vareta, uma coisa comprida, né? 60 côvados por 6. Esse número não diz nada para você? Apocalipse 13, 666. Na verdade, ao se prostrarem diante da estátua, não estavam apenas adorando uma estátua, mas sim um panteão babilônico, todos os deuses de Babilônia, cujo número simbólico era 6. Todas as nações foram convocadas diante da estátua, inclusive o rei de Jerusalém, líderes judaicos, hebreus, e eles se prostraram. Somente 3 ficaram em pé. Daniel não estava ali, talvez estivesse em viagem ou por algum outro motivo não estava, mas se tivesse, ficaria em pé também. E Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram em pé. Por que ficaram em pé? Porque eles sabiam que aquele compromisso não era apenas como estátua. Como hoje muitos adventistas sabem que guardar o sábado não é apenas uma questão de dias, mas é uma questão de obediência a Deus. Como Eva não soube que não era só um fruto, mas era a questão da obediência a Deus. E Daniel e os 3 jovens hebreus ficaram em pé porque sabiam que ao se prostrar estariam dizendo para o universo, nós adoramos essa imagem porque cremos também nos deuses babilônicos. E eles ficaram em pé. Será que ficaremos em pé também quando a grande prova e a grande imagem for levantada neste mundo? Que Deus nos ajude a, como Daniel, buscarmos nesses tempos de paz a comunhão necessária com Deus. Ter uma vida de oração, uma vida de estudo da Bíblia, uma vida de equilíbrio, para que possamos ter uma mente clara, a fim de que, quando os momentos finais chegarem, momentos de prova, nós realmente tenhamos discernimento, e não só isso, comunhão com Deus a fim de resistirmos à grande prova. O passado está chegando, as profecias estão cada vez mais atuais, e que Deus nos conserve realmente em pé quando tudo isso acontecer. Amém.